Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, hoje eu gostaria de fazer um comentário acerca de Hebreus capítulo 5, versículo 8 e versículo de número 9. Então diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, nós vemos aqui que Jesus, o Todo-Poderoso, o maravilhoso Rei, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, nós percebemos que Jesus, ele nos dá, vamos dizer assim, o exemplo de obediência. Do que é obediência? Jesus foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele obedeceu ao Pai em todos os seus, tudo aquilo que Deus mandou, todos os seus desígnios que Deus tinha mandado ele fazer, ele fez. E toda a palavra ele cumpriu. Ele foi o cumpridor da lei à risca. Jesus cumpre a lei à risca. Então perceba que Jesus é o nosso grande exemplo de obediência. E em nenhum momento Jesus ele contendeu com o Pai. Em nenhum momento Jesus discordou do Pai. Ele teve um momento que ele diz, ali, vamos dizer assim, no Getsemane, que ele disse: se não for, afasta de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus dizendo que gostaria que aquele sofrimento não acontecesse, porque Jesus sabia o que aconteceria com ele. Jesus sabia o que ele passaria. Mas o que Jesus diz para o Pai? Se não for possível, faça a sua vontade. Então Jesus pedindo a vontade de Deus por obediência. Então ele, por obediência, ele padeceu. Ele aprendeu a obediência e ele padeceu. O Filho de Deus. Mas a gente fala de obediência, mas o que será que é exatamente obediência à risca? Irmão, segundo o dicionário Aurélio, obediência é ato ou efeito de obedecer, hábito ou disposição para obedecer, submissão à vontade de alguém, docilidade, ou seja, fazer a vontade de alguém, obedecer, dócil, ou seja, alegre. Às vezes não é tão alegre assim obedecer, mas a pessoa dócil, ela obedece sem contestar, sem arrumar confusão. E tem mais aqui: sujeição, dependência, submissão extrema, Então nós percebemos, irmãos, que isso é uma dependência, uma sujeição de se colocar, vamos dizer assim, à disposição de outro. Isso é obediência. E tem mais aqui: numa ordem religiosa, licença ou mandato por escrito dado aos subordinados para transferência de conventos ou para outros fins, que serve muitas vezes de título de capacidade. Ou seja, aquilo que quando as pessoas elas obedecem, nós vemos que é uma capacidade que as pessoas têm para obedecer, que as pessoas têm para obedecer a outro. Então, na ordem, mosteiro, aí vai falar de algumas coisas aqui, ao qual nós temos o exemplo de obediência. Então, obediência é nós sermos submissos a uma ordem, humildes a acatar aquela ordem e dóceis, sem contestar, sem falar, mesmo que a gente às vezes faça e não esteja tão alegre assim por aquilo que nós estamos fazendo, mas nós estamos colocando em prática aquilo que Jesus nos deixou. Às vezes para nós no momento pode ser pesado, pode ser difícil, mas depois, meus irmãos, vai ficar leve. E aqui, no versículo 9, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, a fé que salva o homem é a mesma fé que tem que obedecer. A mesma fé que o homem acredita que vai salvar, do mesmo desejo que ele tem de obedecer a Cristo, de obedecer a palavra do Senhor, ele tem que ter em mente que ele tem que usar essa fé também para obedecer a palavra de Deus. Então aqui nós vemos que, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus foi consumado. Quando ele disse para o Pai, quando ele estava ali naquele momento, que ele estava ali, vamos dizer assim, morrendo no sentido de que ele estava realmente se entregou, ele estava ali naquele momento crucial. O que ele diz? Pai, está consumado. E ele foi consumado, meus irmãos. Não foi, vamos dizer assim, num momento bom, não. Ele foi consumado na cruz, ao qual apareceu as suas vergonhas. Então perceba que Jesus, ele foi consumado e ele foi, a partir daquele momento, ele foi a causa de eterna salvação, mas só para aqueles que lhe obedecem. Então se as pessoas hoje querem morar no céu,
elas têm que estar numa linha de obediência, e através de obedecer vai ser humilde, porque aqui fala de humildade, né? Em segundo o dicionário ele fala de humildade, e quem é humilde se arrepende daquilo que faz, reconhece os seus erros. Então são os caminhos para nós alcançar essa eterna salvação. Então Jesus, ele traz para nós a eterna salvação para todos aqueles que ele obedece, para todos aqueles que reconhecem os seus erros, que reconhecem a sua dificuldade, que reconhecem, meus irmãos, vamos dizer assim, as situações ao qual se prende nessa terra. Mas Jesus, ele quer que nós obedeçamos a sua palavra, sejamos sujeitos àquilo que ele nos mandou e ficamos em sujeição àquele que ele deixou na sua palavra. Porque Jesus, ele é a palavra. No Antigo Testamento ele é a palavra, no Novo Testamento ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então tudo que está na palavra é o próprio Jesus falando para nós, principalmente quando nós vemos no Novo Testamento. Então tudo aquilo que está escrito é Jesus nos designando, nos trazendo a sujeição para que nós possamos, colocar a sua palavra em prática, para que nós possamos falar acerca do seu reino, para que nós possamos falar acerca de tudo aquilo que ele nos deixou. E por isso nós temos que ser dóceis, sem contender, muitas das vezes perguntar para ele por que disso, por que daquilo, e ficar muitas vezes debatendo. Não, aquele que obedece é aquele que ama, aquele que obedece, aquele que se coloca em sujeição. Então, a salvação que foi obtida mediante sofrimento na cruz do Calvário, vamos dizer assim, é o caminho que nós temos que seguir. O caminho de valorizar aquilo que Jesus fez por nós na cruz e através disso nós obedecemos aquilo que Deus nos deixou. Então seja obediente. Às vezes a gente acha que a gente está vivendo nessa semana, o Dia das Crianças, que é o Dia da Padroeira do Brasil. Então o que nós percebemos, irmãos? Que as pessoas querem obedecer àquela divindade, que para nós não é padroeira nenhuma, mas falam que obedecem aos seus ricos pagando promessas, e fazendo sacrifícios. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. É primeiro a obediência. Primeiro para nós vem obediência. Obediência, sacrifício sem obediência, para Deus não vale. É muito fácil você ir até determinado lugar a pé, como as pessoas atravessam ali, correndo risco de vida na rodovia, para poder chegar lá. A Basílica da Aparecida não tem nada a ver, cada um faz o que quer, mas a verdade é, meus irmãos, que nós muitas vezes quer fazer sacrifícios, e muitas vezes sacrifício ao qual Deus não aceita. Então as pessoas tomam essas atitudes, e Deus quer mais a obediência do que sacrifício. Deus quer mais que obedeçamos a sua palavra, de obedeçamos aquilo que ele fez por nós, do que sacrifício. Então, Jesus valoriza muito mais a obediência do que o sacrifício. Deus leva em conta a obediência do que o sacrifício, porque a gente tem que obedecer para depois sacrificar. Não sacrificar para dizer que obedeceu, não, irmãos. Porque eles fazem sacrifício, e até a gente vai ver em alguma passagem bíblica, que é sacrifício de tolo, ao qual Deus não obedece. Enquanto a gente quer fazer coisas para Deus, ao qual Deus desagrada a sua palavra. Então perceba que se ele é a causa de eterna salvação, é só para aqueles que lhe obedecem. Então se nós obedecemos, nós entramos nessa linha, nós entramos neste caminho com obediência, com humildade e com arrependimento. Porque aquele que obedece se coloca em sujeição e automaticamente se arrepende. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz, Deus abençoe. Amém.